Deixa eu te dizer uma coisa, irmão e irmã, eu não estou brincando com essa mensagem, eu não estou brincando com essa palavra, eu sei que ela é real, eu sei que ela funciona, eu tenho acreditado nessa mensagem, e não só acreditado, mas eu tenho vivido essa palavra. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho pregado coisas para você viver, e se você acreditar em mim, você olha para isso e diz: é tão fácil assim, pastor, é só eu orar em outras línguas. É aí que está a alegria, o prazer, é aí onde eu descobri alguns anos atrás: ei Deus, o Senhor tinha uma carta na manga, e eu acabei de descobrir essa carta. Oh meu Deus do céu, quando eu descobri a bendita da oração em outras línguas, eu tive uma sensação de que, uau, eu descobri o grande segredo. Agora não basta descobrir o grande segredo, se você não estiver disposto a entregar a sua boca. Tá, você já sabe qual é o título da minha mensagem? Qual que é o título da minha mensagem? A edificação da fé. Então significa que isso aqui é da série de mensagens: a fé é a vitória que vence o mundo. Então diga comigo: a fé é a vitória que vence o mundo. Quem já está vencendo já aqui? Você já está vencendo? A fé é a vitória que vence o mundo, e nós temos trabalhado nisso. Nós temos ensinado isso, nós temos pregado a esse respeito, e tem sido um ano extraordinário. Nós temos recebido palavras extraordinárias desse púlpito aqui. As pessoas, os nossos ministros são bons, eles pregam debaixo da unção, eles têm um preparo forte mesmo, eles oram em outras línguas, eles jejuam para pregar. Então é por isso que você recebe ótimas palavras de pessoas comprometidas com a visão, comprometidas com a palavra. Então nós temos sido ricamente abençoados nessa igreja com essas mensagens. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, tem um capítulo só, e nós vamos ler o capítulo 1, versículo 3, tá bom? Judas, capítulo 1, versículo 3. E nós vamos todos juntos nessa, tá bom? Amém? Amém. Eu perguntei se você tem expectativa. Não perguntei não. Não, né? Então eu vou perguntar agora. Você tem expectativa? Amém. Muita ou pouca? Muita. Que bom que você tem muita. Deus gosta de superar, então imagina como vai ficar esse negócio. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Judas, você achou Judas? O livro de Judas. Você sabia que esse Judas era filho de Maria, a mãe de Jesus? Quem sabia já? Então, essa mulher, a Maria, que é a agraciada, abençoada, ela também foi mãe desse homem que escreveu essa carta aí, a carta de Judas. Então está escrito assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Esse comum salvação não é que a salvação é comum no sentido de igual, salvação é igual para todos, tá bom? Comum, é igual. Comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele se sentiu obrigado a corresponder com eles lá, no sentido de ensinar ou ajudá-los para que eles pudessem batalhar diligentemente pela fé. Agora, isso é interessante. Ele disse que é necessário, pelo jeito, pela carta, que é necessário batalhar diligentemente pela fé. E eu quero dar uma olhada, em primeiro lugar, por quê? Porque ele está dizendo isso. E depois eu quero mostrar como ele ensina, o que ele ensina, o que fazer ou como fazer, ele vai ensinar aqui. Mas aí eu quero que você vá comigo no versículo 4. Diz assim: pois, esse pois é que ele vai começar a explicar porque ele falou aquilo antes. Eu quero que vocês batalhem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois. Esse pois é aquele que faz a conjunção do que foi dito com o que vai ser dito.
Então diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Próximo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Próximo. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Próximo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregues à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punições. Aí ele vai continuar nessa mesma linha, explicando a mesma coisa. Então eu vou correr com a carta e pular para o versículo 19, para que você possa entender rapidamente, eu não ficar lendo tantos versículos. Aí diz assim esse versículo: são estes quem? O que eu estava falando agora, todos estes que eu estava falando, são os que promovem divisões e são o que mais? Sensuais, que não têm o Espírito. Sensuais é o quê? Na nossa linguagem atual, nós vamos pensar em sensualidade apenas. Mas a palavra sensual, sensualidade, sensuais, vem de uma origem. E essa origem quer dizer animal ou diabólica. Então, vem de uma origem diabólica. Então, vou ler de novo só para você entender. São estes os que promovem divisões, e eles são diabólicos. E aí ele continua: que não tem o Espírito. Que Espírito? Aquele de quem eu falei no início, aqui quando eu subi no púlpito hoje. Aquele Espírito, o Espírito Santo. Estes são os que promovem divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Certo, gente? Vocês pegaram até aqui? Agora, lembra que no início da carta ele estava dizendo: eu vou mostrar para você, eu preciso ensinar você a batalhar diligentemente pela fé? Quem lembra dessa parte? Batalhar diligentemente pela fé. Aí ele começou a citar várias pessoas e acontecimentos e diz que estes são sensuais, porque eles não têm o Espírito. Aí ele vai dizer algo no versículo 20, ele diz assim: mas vós, porém, amados. Quem são os amados aqui? Diferente daqueles que são sensuais e não têm o Espírito, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Agora, na versão NAA, esse versículo 20, o versículo 20 na versão NAA diz assim: mas vós, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Alguém aqui sabe dizer o que é orar no Espírito Santo? Uma igreja que eu pastoreio, ela tem que saber de cor e salteado. O ditado, né? De cor e salteado. Está escrito, né? De cor e salteado. Está escrito. De cor, está escrito nada. De cor e salteado, o que significa orar no Espírito Santo. Então, orar no Espírito Santo é orar em? Orar em? Orar em línguas. Então, ele diz: diferente deles, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Agora, Paulo também falou a respeito dessa edificação. E essa palavra edificar que Paulo falou está em 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. Antes de eu começar a explanar essa palavra, eu quero ler esse versículo também. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, ou a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica
a igreja. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Diga isso. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Agora, essa palavra edificar, ela significa também construir, certo? Construir, lançar os alicerces, estruturar. E quando nós pensamos em edificar, nós podemos pensar num edifício, prédio. Um prédio que também é chamado de edifício, é chamado assim porque um prédio ele tem que ter uma grande estrutura, edificação. E, na verdade, dependendo do tamanho do prédio, eles cavam mais fundo ainda e lançam uma estrutura mais profunda, né? E coloca ali tudo o que é necessário para que o prédio possa ter uma edificação forte para sustentar tudo aquilo que vem acima. Então a palavra edifica é quando você começa a colocar a estrutura, edificação na sua vida. Então, o que Paulo também, né, mas Judas está dizendo é que algumas pessoas estão atrapalhando o crescimento de vocês, mas vocês são diferentes deles, porque vocês têm o Espírito. Então, vocês devem se construir, se edificar, orando no Espírito Santo. O mesmo escritor, o apóstolo Paulo, que falou aos Coríntios, ele falou algo interessante também em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 Timóteo 4, 7. E ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente, ou em outras palavras, exercita-te a si mesmo. Exercita-te pessoalmente na piedade. E eu já expliquei uma vez aqui, e eu quero falar de novo, que essa palavra piedade não é a mesma palavra de misericórdia, porque as pessoas às vezes usam os termos misericórdia e piedade como se eles fossem sinônimos, e na verdade eles são totalmente diferentes. Piedade não é misericórdia. E quando o escritor está dizendo exercita-te pessoalmente na piedade, é uma vida com Deus. Diga, piedade é viver uma vida como Deus quer. Ou com Deus. Tá? Exercita-te pessoalmente na piedade. Certo? Exercita-te pessoalmente na piedade. Por quê? Aí ele continua dizendo no próximo versículo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Agora vamos olhar algumas coisas interessantes. Na época de Paulo, Paulo disse que o exercício físico é pouco proveitoso. Na época de Paulo, eles se mexiam mais. Hoje nós temos muitas modernidades, não é? Então nós temos carros, aviões, nós temos várias coisas. E na época de Paulo, eles se movimentavam mais. Hoje em dia, muitos jovens não querem nem sair de casa, não é verdade? Muitos jovens querem ficar dentro de casa mesmo e tal, e quase não se exercita. Obviamente que Paulo, ele veria que nos nossos dias é um pouco mais necessário o se exercitar. Naquela época, você fazia esses exercícios naturalmente. Até na época dos meus pais, quando eles eram mais novos, meus avós, eles, você sabe que para minha mãe lavava roupa no tanque. É, dona Jandira, a senhora também, não é? No tanque, esfregava lá. Sabe o que eu estava parado pensando ontem? E aquelas coisas que as crianças fazem na fralda, que era fralda de pano, como é que fazia, né? Eu não ia fazer, porque eu não ia conseguir não, viu? Mas eu lembro que a minha mãe lavava tudo aquilo, as fraldas de pano e tal, né? Então, na verdade, a minha mãe, ela se exercitava.
Meu pai se exercitava mais do que a nossa geração. A nossa geração não se exercita tanto. E é por isso, aliás, que na nossa geração se abriu tantas academias, certo? Se abriu muitas academias. Por que não tinha antes e agora tem? Porque as pessoas começaram a parar de se exercitar e os médicos começaram a recomendar fazer exercício. Alguém teve ideia, uma ideia, outra ideia, e começaram a abrir academias, né? E, na verdade, muitas academias ganham dinheiro, muito dinheiro, assim, a proporção. 4.000 pessoas se inscrevem, 1.000 pessoas vão na academia e eles ganham dinheiro de 3.000 pessoas que não vão lá. Né, pastor? Né? Não, o pastor vai. Agora, eu só estou mexendo nisso aqui porque, afinal de contas, eu entrei na academia. Eu criei, por isso falei. Vocês lembram? Vocês lembram disso? A senhora estava aqui quando eu falei? Eu criei, por isso falei. Então, eu fui para a academia. Mas eu sempre... Deixa eu colocar isso bem para vocês. Eu sei que a piedade tem muito mais proveito, incomparável, do que o exercício físico. E não quer dizer que Paulo está dizendo que o exercício físico não tem importância. Ele está dizendo apenas que a piedade tem melhores benefícios do que o exercício físico, tá bom? Está bem colocado aqui? E eu sempre acreditei dessa forma, sabe? Eu nunca disse e nunca acreditei, nunca pensei que o exercício físico não era importante. Eu só não queria ir na academia. Só isso. Simples assim. Aliás, tem pessoas que elas não praticam algumas coisas e elas criticam as coisas que elas não praticam. Eu acho que a gente tinha que ser honesto. É igual assim, eu sempre ensinei muito sobre orar em outras línguas, e houve uma época nessa igreja que eu ensinava ao ponto de a Érica Mota comprou ali uns cronômetros. Quantos cronômetros você comprou naquela época? Uns 18? Comprou uns 18 cronômetros, reloginho, e distribuiu para pessoas que não tinham como marcar. Naquela época, alguns anos atrás, né pastor? Para os líderes, distribuiu os cronômetros. Para que os cronômetros? Porque a gente fica cronometrando o tempo de oração em outras línguas. Eu ainda faço isso, né? Eu tenho cronometrado esses dias bastante o tempo de oração em línguas que eu tenho feito, e só por um motivo, porque quando eu começo a marcar o tempo que eu estou orando e pauso todas as vezes que eu paro, eu me motivo e me inspiro. Vejo quanto eu estou orando em outras línguas e me motivo e me inspiro a querer orar mais. Então, naquela época, a Érica comprou esses cronômetros, né, e distribuiu. E aí teve pessoas, da minha equipe, aliás, que depois eles saíram criticando a gente, que a gente fazia competição de oração em outras línguas. Né? A gente fazia competição. Agora, deixa eu te falar uma coisa, mesmo que fosse uma competição, se você se estimulasse apenas porque você queria competir, saiba de uma coisa, você, no final de tudo, ia sair bem, ia sair lucrando. Ok? Agora, deixa eu fazer essas comparações para você. Eu entrei na academia, não é? E comecei a fazer exercício físico. Do mesmo jeito que eu aprendi, e na verdade sempre preguei sobre oração em línguas, e sempre comparei a oração em línguas com a questão do exercício físico, e vou fazê-lo mais uma vez, agora com mais propriedade, porque eu entrei lá. Só que eu sempre falei que para se exercitar fisicamente, você ia ter que sair do seu lugar, ia ter que ir lá na academia e fazer os treinos. Agora veja isso, quando eu comecei a orar em outras línguas, a minha vida não estava como está hoje, ela estava muito para trás. Eu nem oportunidade para pregar eu tinha. Você sabe, eu já contei isso várias vezes, eu morava numa casa de 1,5 cômodo, eu estava desempregado, eu não tinha oportunidade para pregar, para atuar no meu ministério, eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha carro. Então era uma vida que era bem ruim. Mas alguém me ensinou que se eu orasse em outras línguas diariamente, a minha vida ia mudar. E por algum motivo eu resolvi acreditar naquilo. Eu resolvi acreditar. Eu falei, eu vou pegar isso aí. Eu já tinha feito tantas outras coisas, eu pensei, eu vou praticar. Agora, a forma que estava sendo ensinada para mim é que eu deveria praticar me exercitando diariamente. E também me disseram que no início eu não ia sentir nada. E que eu ia passar tempos orando em outras línguas e eu não ia sentir. Agora, é interessante que eu entrei na academia e tem uma promessa. A promessa é igual à promessa da questão da oração em línguas. Qual é?
E nem é necessariamente a promessa que alguém diretamente faz a você, não é isso. É que você sabe, por algum motivo, porque pessoas passaram lá e vivenciaram isso. Que se você entrar lá, além de você ganhar na questão de saúde, não é? Você ainda vai ganhar um físico bem bacana. Sim ou não? Né? Como que é? Esteticamente bacana. Você vai ficar esteticamente bacana. Agora, veja só uma coisa. Não precisa nem me dizer muito sobre isso. Eu apenas sei que há alguns anos já o pastor Tiago Mota se exercita. Faz anos que eu sei que ele se exercita. Certo? Agora, ele não precisa me contar, pastor, deixa eu te dizer, dá resultado, viu? Não precisa, é só eu olhar para ele. Cara, não precisa nem abrir a boca. Eu estou vendo. Agora, ele não foi sempre assim, certo? Quanto tempo você faz exercício físico? Não, quanto tempo da vida que você faz exercício? Uns 4 anos? Eu achava que era mais ainda do que isso. Mais, não é? Mais. Tá, então tem mais tempo. Você não sabe exatamente. 5 anos? Vamos ficar com 5 anos, tá? 5 anos. Você olha para ele e você vê resultados, certo? Agora, veja, eu entrei na academia há 2 semanas atrás. Se o pastor Tiago Mota vier aqui do meu lado, você vai notar a diferença, sim ou não? Sim. E vai saber que ele se exercita há bem mais tempo do que eu, sim ou não? Agora veja, eu já fui na academia algumas vezes e eu ainda não... Sabe como é, né? Eu ainda... Agora veja, eu posso dizer que não dá resultado por 2 semanas que eu fui? Eu posso dizer, pastor, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe esse negócio de exercício físico? Não funciona. Aí você vai me perguntar, por que você está dizendo isso? Porque faz 2 semanas, 2 semanas que eu vou lá, ok? 2 semanas, e fico cerca de 1h30 lá dentro, e olha para mim, eu continuo igual. Você vai dizer assim, o que você que tem experiência, até mesmo você que não tem, vai me aconselhar nesse sentido, sim ou não? Cabe aí uns conselhos, sim ou não? Pastor, deixa eu te explicar como é que funciona. Não é assim, pastor. Para começar a aparecer alguma coisa, vai quanto tempo? Uns 2 meses. 2 meses? Outros disseram 3. Eu tô nos 3 para... Tem que tirar foto para ver. Então, é óbvio que eu nunca tive interesse de ficar fortão, senão eu teria ido desde a minha adolescência. Eu nunca tive interesse. Eu estou hoje indo por causa da questão de saúde, e quando você vai ficando mais velho, você precisa exercitar músculos que vão perdendo o vigor. E eu quero estar com 80 anos pregando correndo aqui. Certo? Eu quero estar pregando assim. Então eu não quero perder de jeito nenhum o vigor. Agora, já que tem de lambuja, ficar tipo Tiago Mota, então vamos lá, certo? Você também faz há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, se tem isso daí, eu quero. Porque eu sou o tipo de pessoa que no reino de Deus, se há os benefícios espirituais, eu quero todos. Certo? Espiritualmente falando, se há os benefícios espirituais, eu quero. Então eu fico de olho, o que tem mais? Tem ver anjo, eu quero. O que tem mais? Tem isso aqui, eu quero. O que tem mais? Tem isso aqui, eu também quero. Agora, no que diz respeito a se exercitar fisicamente, eu quero todos os benefícios que há por trás disso. Agora, Paulo diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Não é que não é, mas para pouco. Mas a piedade para tudo. Para tudo quer dizer? Para tudo quer dizer? Você já pensou sobre isso? Hoje, eu só estou introduzindo, eu não sei se você está com sono no meu culto, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu trouxe algo aqui que eu vou jogar como se fosse uma bomba no meio de vocês. Eu estou falando sério para você. Eu só estou introduzindo a mensagem. Eu só estou começando. Vamos começar então mais forte, vai. Vamos mais forte. Você quer ir comigo nessa? Sim ou não? Você está entendendo por onde eu estou indo? Agora, quando eu comecei a orar em outras línguas, e eu orava, deitava lá na cama, e ficava orando em outras línguas,
E parecia que nada estava acontecendo. E era literalmente isso aqui, ó. Agora veja, o motivo pelo qual eu orava com uma voz baixa e sem gritar muito, você pode orar gritando se você quiser, mas eu sabia que eu queria orar e que eu ia orar muito tempo em outras línguas. Não dá para você orar mais de 1 hora gritando. E eu sei que gritando ou falando baixinho vai funcionar do mesmo jeito. Eu não sei se você sabe disso. É óbvio que a gente fica mais emocionado quando... Mas não vai mudar se você falar... O poder é o mesmo. Porque o poder está nas palavras que são faladas. E se o poder está nas palavras que são faladas, e eu falar Guga, ou eu falar Guga, ele vai ouvir do mesmo jeito. Agora, veja. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, mas eu quero, quando eu mostrar isso para vocês, eu quero que vocês saibam que a piedade para tudo é proveitosa. E tem a promessa da vida que agora é. Porque todas as pessoas querem jogar para o futuro quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Só que a Bíblia diz aí que a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e também da que há de ser. Ok? Vocês estão comigo? Então vamos em Lucas capítulo 9, versículo 28 e vamos começar para valer. Lucas 9. A partir do versículo 28. Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, preste atenção nisso aqui, aconteceu que, enquanto ele orava, e aconteceu que, enquanto ele o quê? Orava. Enquanto ele orava. Quando alguém ora, enquanto alguém ora, sempre acontece algo. A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Próximo. Eis que 2 varões falavam com eles, Moisés e Elias. Volta ao versículo que eu vou mexer um pouco mais. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Agora deixa eu falar isso para vocês. Você sabe que um judeu, e Jesus era um judeu, nasceu no ventre de uma judia, ele era um judeu. Os judeus, eles se vestiam com aqueles roupões e cobria tudo, exceto o rosto, sim ou não? Cobria tudo. E aqui está dizendo que a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Por que as vestes resplandeceram? Porque as vestes cobriam o corpo de Jesus. O que na verdade se transfigurou também foi o corpo inteiro de Jesus, ao ponto de suas vestes também receber daquela glória, daquela influência, daquele poder. Então, ele ficou completamente transfigurado. Agora, veja, em Romanos capítulo 8, versículo 11, Romanos 8, 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também. Diga, vivificará também. Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós
habita. Agora, talvez você leu aquele texto comigo, volta lá, em Lucas 9, 28, volta lá. Eu vou ler de novo, e talvez você olhe para esse texto que acabamos de ler, e você fica pensando, obviamente as pessoas pensam assim, que legal, pastor, Jesus, né? Como ele andou no poder de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não foi a única pessoa que orou, esteve ali por tempo suficiente com Deus, e ele ficou transfigurado com um poder tangível. Não foi o único. Moisés, no Velho Testamento, experimentou isso. A Bíblia diz que os filhos de Israel não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, de tão iluminado que estava o rosto de Moisés. E Moisés teve que colocar um véu no rosto, porque era tamanha glória que Moisés estava depois que ele desceu do monte, porque no monte ele passou ali 40 dias orando e falando com Deus. Isso não era um privilégio de Moisés e nem foi um privilégio de Jesus. E eu vou trazer você para uma realidade atual, para que você entenda o que eu quero falar essa noite, para que você possa ter expectativas maiores do que as que você tem nesse sentido. Olha, eu tenho passado por anos muitas horas de oração em outras línguas. Certa vez, recentemente, eu fui pregar em um determinado lugar e eu tinha orado 6 horas em outras línguas em casa. 6 horas em outras línguas. E fui pregar. E nesse dia eu pregaria e outra pessoa também pregaria. Então, quando eu me dirigia ao púlpito para começar a pregar, eu estava sentindo, literalmente, tá? Quando eu digo sentindo, é sentir mesmo, o poder de Deus. Sentindo no corpo, nas mãos. Eu estava sentindo. Depois de passar a semana orando e naquele dia em específico ter orado 6 horas em outras línguas na minha casa, eu saí dali, assim, sentindo o poder. Sabe o que é isso? Sentir o poder? Eu estava sentindo o poder. E quando eu comecei a pregar, eu levei um esboço, um dos esboços que eu preguei aqui. E aí, eu estava debaixo de uma unção e simplesmente começou a fluir as palavras que eu estava falando e que eu falava. E eu percebi isso, que as palavras fluíam e que o poder saía nas palavras. Saíam, simplesmente saíam. O poder mesmo, saía nas palavras. Agora veja, as pessoas que estavam lá observaram e depois me contaram que depois que eu deixei o púlpito, o outro pregador assumiu, o ambiente mudou. Não era mais o mesmo. Tinha diferença de um pregador e de outro. Por que será? O tempo que você passa com Deus vai causar um impacto real na vida das pessoas. Mas não é a única coisa que eu quero falar para você. Muitas e muitas vezes eu vim aqui na igreja ou em qualquer outro lugar para pregar, debaixo de, às vezes, até 10 horas de oração em outras línguas. E quando eu estou falando isso, é um tempo marcado, tá? Marcado, cronometrado, tá? E todas as vezes que eu parei, eu pausei. Então eu estou dizendo para você que era literalmente, às vezes 6, 7, 8, 9, até 16 horas de oração em outras línguas, ali no mesmo lugar. Agora, veja, por 4 vezes aconteceu de Deus, porque o que aconteceu aqui no caso de Jesus é que não foi só nesse momento que o seu rosto se transfigurou, que o seu corpo se transfigurou e que as suas vestes ficaram brancas daquele jeito. Não, o que aconteceu foi que naquela ocasião os olhos de Pedro, Tiago e João foram abertos para ver. Agora, veja o que eu vou dizer para você. Por 4 vezes, 4 pessoas diferentes, 3 aqui na igreja e uma fora, me falaram a mesma coisa. Pastor, enquanto você estava pregando, havia uma fumaça envolvendo você. Uma fumaça te acompanhando. Você anda, é como se essa fumaça em volta do seu corpo. Essa fumaça em volta do seu corpo. É uma neblina, uma espécie de neblina. E essa
neblina te acompanhando. Agora, veja, isso não aconteceu comigo 4 vezes. 4 vezes foram pessoas que viram. É diferente. Todas as vezes, como hoje, que eu passei várias horas orando em outras línguas, a mesma neblina me acompanha. Ao ponto de, 2 vezes, tá? 2 vezes. Uma pessoa daqui, que era Camila, e outra pessoa lá da igreja de Assis, me falaram isso. Pastor, olhando para você, e aquela fumaça à sua volta, aquela neblina ou fumaça, eles chamaram de uma forma ou outra, neblina ou fumaça em volta de você, a gente olhava e nem dava para ver atrás de você por causa dessa neblina. Nem dava para ver do outro lado. Tipo, ficava embaçado. Por exemplo, eu estou aqui, né? Aí tem lá a minha foto, aquele cartaz, aquela arte, o púlpito e tudo. Eles falaram, 2 delas falaram, 2 meninas. Uma foi a Camila. Que olhando para mim, através vendo essa fumaça, aquilo que está atrás de mim aqui ficava embaçado. O que isso quer dizer? Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você me adore? Não. O que eu estou tentando mostrar para você é que aquilo que aconteceu com Jesus, Jesus é o nosso modelo. E modelo serve para quê? Para ser seguido. E Paulo ainda falou, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos modelos a seguir e o nosso modelo maior é Cristo Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, eu estou seguindo esse modelo. Agora veja, eu disse para você que no que diz respeito, no que tange as coisas naturais, o que o exercício físico pode me proporcionar, eu quero, certo? No que diz respeito às coisas espirituais, eu sempre pensei assim. Tudo o que tiver no campo do reino do Espírito, eu quero. Se tem andar debaixo de uma nuvem, eu quero. Se tem andar no poder de Deus, eu quero. Se tem ser carregado tanto de poder para tocar a vida das pessoas, eu quero. E eu comecei a descobrir que era possível você ficar tão cheio dessa presença, tão cheio, ao ponto de passar perto das pessoas, as pessoas sentir. Agora, o que está acontecendo? As pessoas acabam sentindo o que eu recebi da presença de Deus. Não tem como passar tempo com Deus, tempo na presença dEle e não sair de lá cheio da presença dEle. Quando Paulo escreve aos Efésios e ele diz, enchei-vos do Espírito, no original, isso é em Efésios 5,18, no original está escrito, fique sendo cheio sempre do Espírito, ou seja, cheio do Espírito sempre. Agora, é possível você se encher agora e se encher mais e se encher mais. Agora, Kenneth Hagin, o fundador do Rema nos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo, Kenneth Hagin, ele disse o seguinte, quando você ora em outras línguas, uma das coisas que acontece no processo de edificação é que você começa a ser carregado como uma bateria é carregada. Por exemplo, vocês todos têm celular, a maioria de vocês deve ter um celular, e aí você sabe que a carga acaba e você conecta o seu aparelho em uma tomada e aí começa a passar cargas de energia para o seu celular para ele voltar a estar carregado. E no caso do celular, ele tem uma capacidade da bateria que leva ele a 100%, né? Alguns chegam a 100%. Então, ele tem a capacidade de carregar o aparelho a 100%. Mas o tanto que vai ser carregado naquela carga é de acordo com a capacidade da bateria. Certo? Agora, veja. Eu me lembro de Rick Renner dizer que aquele moço de Gadara, o gadareno, ele tinha aproximadamente 6.000 demônios. 6.000 demônios dentro de uma só pessoa. E aí o Rick Renner disse e falou isso aqui que é interessante. Se um ser humano é capaz de receber 6.000 demônios dentro dele, quanto não será a capacidade de um ser humano receber do Espírito Santo? Quanto não será essa capacidade? Porque há um limite no seu celular e daqui a pouco, 1 hora, 2 horas depois, ele vai estar completamente carregado. Porque é a capacidade do seu celular.
No que diz respeito a você, é infinito o tanto de carga que você pode receber do Espírito quando você está orando. Então, quando você ora, você ora, você ora. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, e eu posso fazer esse paralelo. Eu estou me exercitando e eu tenho um alvo. É óbvio que agora eu não vou parar de me exercitar nunca, porque eu quero chegar em 80, em 90 anos, se o Senhor não voltar, eu quero chegar bem e saudável. Mas eu me importo menos com isso. Isso eu estou fazendo porque é necessário, somente por isso. Agora, no que diz respeito à vida espiritual, faz muitos anos que eu tenho me exercitado e cada vez mais me exercitado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou apaixonado por academia, eu não consegui. Em 2 semanas também ninguém fica, né? Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que são. Né? Mas eu sou apaixonado por me exercitar espiritualmente. E eu vou lá e eu malho. Malho não. Mulher que malha. Eles falam isso. Então eu vou lá e me exercito. Treino. Né? Malho não. Foram falar no grupo dos homens que estava malhando. Adivinha, no grupo dos homens. No grupo foi malhado, claro que foi. Obviamente. Então, eu estou me exercitando no que diz respeito a coisas espirituais há muitos anos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que você fale assim, pastor, mas para ficar cheio, tem que ficar tantas horas assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Há sempre um início. E antes de 2005, eu não praticava isso. Mas deixa eu te falar isso aqui, ó. Deixa eu te falar isso. Eu vivia uma vida tão normal, tão comum, e tão sem resultados, que eu fiquei cansado dela. Estou falando de uma vida cristã. Uma vida cristã sem resultados. Uma vida cristã comum me entediou. E aí eu ouvi dizer que se eu orasse em outras línguas, ia transformar toda a minha vida. Eu estou interessado nisso. Eu não quero viver a mesma vida. E quando eu comecei, eu saí de um lugar que eu estava, e eu já contei várias vezes para você, eu saí do ponto A, e eu comecei a me determinar. Da primeira vez, quando eu li aquele livro fininho do David Robertson, Andando no Espírito, eu consegui orar 2 horas em outras línguas, e eu saí dali assim, uau, 2 horas em línguas. Meu Deus do céu, 2 horas em línguas. Eu estava impactado com aquilo. Cara, eu orei 2 horas em línguas. 2 horas em línguas. 2 horas em línguas. Eu orei 2 horas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu orei 2 horas em línguas. Agora, eu estava começando. Eu estava começando. 2 horas. Puxando ferro espiritual. 2 horas. Mas eu não ia ficar naquilo. Eu não ia parar naquilo. Os meus músculos espirituais iam começar a crescer. E eles cresceram. Eu não ouvia sobre milagres da minha própria vida sendo um instrumento para causar. Eu não ouvia pessoas passando perto de mim e, uau, você está ungido, a unção está aqui. Não, eu não tinha isso. Mas eu estava orando em outras línguas. Eu não cheguei ainda no físico do pastor Tiago Mota, mas eu continuo me exercitando. Agora, o que nós precisamos ter, e a Bíblia chama a atenção para isso, é perseverança. Seres humanos, pessoal, você precisa ter perseverança. E a nossa geração, olha, quando eu ensino isso, as pessoas ficam aborrecidas e elas não concordam comigo, elas não gostam que eu falo, mas eu não ouço áudios no WhatsApp em 1.5, em 2.0 e não sei se tem mais. Eu não ouço. Por quê? Porque o que nós precisamos é de perseverança e eu não vou deixar ninguém mexer na minha perseverança. Eu não vou deixar ninguém me... Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu não vou deixar ninguém me roubar. Pastor, não tem nada a ver isso aí. Tudo bem, para você não tem nada a ver. Para mim, eu preciso orar e permanecer sendo perseverante, perseverando na oração. Agora, se eu orar 1 hora, aí não dá para ficar 1 hora aqui orando. Eu não aguento isso. Gente,
a vida vai começar a fazer sentido real para você, é quando você começar a se entregar ao Espírito Santo. E sabe como você se entrega ao Espírito Santo? Sabe, não adianta, gente. Você vai chegar aonde você quiser se você estiver disposto a pagar o preço. Não adianta, gente, você viver uma vida e olhar para o outro e falar assim, legal, mas eu não consigo, não tenho todo esse tempo. Tem sim. Muitos de vocês passam na timeline lá, passando, só passando. Quantas horas? Coloca um cronômetro do seu lado e começa a contar quanto tempo. Isso poderia ter sido gasto orando em outras línguas. Isso poderia ter sido gasto, porque a piedade para tudo é proveitosa. E tem a promessa da vida que agora é, e da vida que há de vir, que há de ser. Então, eu estou interessado nisso. Agora, você precisa entender uma coisa. Mesmo que você comece a orar em outras línguas e não estiver sentindo nada. Eu li isso há anos atrás, que mesmo que eu estivesse não sentindo nada durante o processo da oração, eu deveria permanecer firme, porque estava dando resultado. Então hoje eu posso dizer para você, mesmo que quando eu estou treinando na academia, mesmo quando eu estou treinando na academia, me exercitando, e não vejo resultados, ainda não estou, eu olho assim, cara, o Thiago ainda está, eu não cheguei lá. Mas imagina se eu parar porque eu não cheguei no Thiago Mota ainda. Quer saber? Não funciona. Quer saber? Não é assim não. O pastor fica sempre falando de orar em línguas. Eu oro em línguas, mas não funciona. 2 semanas? Eu estou falando que eu estou nessa jornada tem bastante tempo. Agora, para começar a motivar você mais ainda, se você... Olha como Deus é maravilhoso, e essa era a alegria que eu senti. Gente, eu não conseguia, deixa eu te falar uma coisa, era tímido, certo? Não sabia fazer o network, que é aquele negócio de você vai no lugar e começa a fazer aquelas, né? Eu não conseguia influenciar e ser influenciado dessa forma, porque eu chegava perto das pessoas e eu não conseguia desenrolar as conversas. Eu não conseguia essas coisas. Eu não tinha dinheiro. E dinheiro, muitas vezes, abre algumas portas, sim ou não? Sim, eu não tinha isso. Então, quando eu descobri que a oração em línguas faria tudo isso para mim e muito mais, e eu só precisava de uma coisa: utilizar e entregar a minha boca para falar. Pobre, cheio de necessidade, de complexos, tímido. Era só eu e Deus dentro daquele quarto. E eu ficava pensando, sabe o que, gente? Deixa eu falar isso para você. É só isso mesmo. É só ficar aqui orando em línguas e tudo mudará. Se eu soubesse que aquilo me levaria de um país a outro, como eu fui parar lá na Europa, em Portugal, por causa de ter ficado orando em outras línguas, eu teria começado não em 2005. Eu teria começado na década de 90, quando eu era ainda adolescente. Se eu soubesse que ter ficado naquele quarto, quando eu morava naquela casa de 1,5 cômodos, ter ficado naquele quarto, orando daquele jeito, me levaria para várias cidades e estados do Brasil para pregar, pessoas querendo me ouvir, eu teria começado antes. Se eu soubesse que eu estaria diante de pessoas como vocês, pastoreando uma igreja, como estou hoje, eu teria começado antes. Sabe o que me colocou aqui? Sabe o que me trouxe aqui? Eu só estava no meu quarto, ninguém me conhecia, ninguém sabia o meu nome, ninguém sabia de onde eu vim, para onde eu fui, para onde eu vou. Ninguém sabia. Mas eu resolvi acreditar naquele negócio. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa e tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Mas sabe qual a outra coisa que eu vou te contar? Aqui está escrito que se habita em vós, Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo,
também vivificará os vossos corpos mortais. Vivificar é tornar cheio de vida. Diga, tornar cheio de vida. Tornar cheio de vida. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa para você que ainda acontece, e eu vou te esclarecer essas coisas. Em 2 Coríntios 4:10, 2 Coríntios, obrigado, viu, Beto? 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você sabe que a vida de Jesus pode se manifestar em seu corpo, mas pode ser que você esteja ou não vivendo isso. E é disso que eu quero falar agora. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Próximo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Deixa eu te falar isso, você já me ouviu falar. Você já me ouviu falar, é muito difícil para eu ficar doente. Muito difícil. E quando vem uma dor, alguma coisa, eu ainda mando embora. Agora veja, eu contei para vocês recentemente que na época do Covid, eu confrontei diretamente o Covid, indo até elas, pessoas que estavam com Covid. Eu falei isso para vocês, certo? Fui até lá sem medo nenhum. Eu não tinha um pequeno medo. Agora, por que eu não tinha? Porque o que me levou a isso? O que tem me levado a não ficar doente por tanto tempo? Eu vou te contar. Quando você ora muito em outras línguas, o poder de Deus começa a te revestir, reveste o seu corpo, e aí você fica imune a doenças desse mundo. Vocês me ouviram? Vocês não ouviram, não, vocês nem acreditaram nisso aqui, mas eu estou vivendo isso. Chega o mosquito tal que está causando doença tal, vai pegar em mim. Chega a praga tal. Aí eu vi pessoalmente vários pregadores da palavra, da mensagem da fé, com medo do Covid. E eu ficava pensando, eles não acreditam no que nós estamos pregando? Pregadores da fé. Pessoas dizendo, pastor, é melhor a gente ser prudente. Pastor, vamos ser prudentes, pastor. Prudente? Eu vou me submeter ao que o mundo está se submetendo? Aqui, não. Pastor, você não tem medo? Medo do quê? Do Covid-19? Deixa eu te dizer uma coisa. Não me pegou, não vai me pegar, virão doenças piores do que o Covid-19 e eu estou ensinando a minha igreja a ficar pronta. Porque se você me ouvir, porque eu estava preparado em 2019, 2020. Eu estava preparado. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Justamente na época da pandemia, do início da pandemia, eu estava jejuando por 40 dias. Quem sabe alguém poderia pensar, a sua imunidade vai estar baixa, pastor. Porque você não está comendo por 40 dias, bem no início da tal da praga do Covid-19. Eu não estava comendo no que diz respeito a coisas físicas, materiais, sólidas, mas eu estava comendo uma comida que muitas pessoas não conhecem. Eu estava comendo algo que você precisa experimentar para valer. Não uma semana, não 2 semanas, para você sair dizendo que não funciona. Porque eu estou falando disso há 20 anos. Eu disse por 20 anos. E eu falo tanto disso porque isso mudou tanto a minha vida, revolucionou a minha vida ao ponto de a vida de Cristo tem se manifestado em mim. A vida de Cristo, o poder de Deus se habita em vós. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. O Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Cristo, também tornará os vossos corpos mortais cheios de vida por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe o que significa? É que há mais vida aqui do que a morte que tenta me derrotar.
Significa que eu estou tão cheio de vida que quando veio a praga do Covid, eu pensei, vai bater em mim e vai morrer. Quando veio o chikungunya, eu pensei, ele vai me morder, mas só ele que vai morrer, porque eu vou continuar do mesmo jeito. Agora, de onde você tirou isso, pastor? Jesus falou que se alguma coisa mortífera, ou alguma coisa mortífera picar você, ou não causará dano algum. Sabe, praga nenhuma tem que chegar à sua tenda. Não é uma utopia, é a palavra viva. Mas deixa eu te dizer, o que eu preciso te dizer. Essa palavra foi energizada dentro de mim. O que significa é que Deus tornou ela viva dentro de mim através da comunhão com o Espírito Santo. O orar em outras línguas, eu tenho falado isso por anos. Eu tinha muita palavra dentro de mim. Eu lia muito, eu conhecia muito, eu poderia citar muitas coisas, mas quando eu comecei a orar em línguas, tudo aquilo vivificou, tudo aquilo ficou vivo dentro de mim. A realidade daquela palavra, sabe, quando aquela serpente venenosa picou o apóstolo Paulo, ele chacoalhou o braço no fogo, aquela serpente caiu e eles ficaram olhando pensando, ele vai morrer, a qualquer momento ele vai cair, mas Paulo foi o mesmo homem que disse em 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus, que eu oro em outras línguas mais do que todos vós. Eu quero viver uma vida assim. Eu quero viver uma vida assim. Eu quero viver uma vida como o apóstolo Paulo, que disse que eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas eu decido ficar um tempo maior aqui com vocês. Então eu decido ficar aqui com vocês. Espera aí, homem. Você está dizendo que você escolhe quando vai morrer? Foi o que ele disse aos filipenses. Sabe, os caras pegaram Paulo, pegaram o apóstolo Paulo, apedrejaram ele até a morte, a Bíblia diz. Até a morte. E deixa eu te dizer, aqueles caras não brincavam de apedrejar alguém, não. Eles tinham que apedrejar a pessoa que eles estavam apedrejando, até eles olhar e falar assim, já era mesmo. Então eles apedrejaram o apóstolo Paulo, não foi com pedrinhas, é com pedras mesmo. Sabe, pensa em paralelepípedo, apedrejando o homem. E quando eles olharam aquele cara, eles disseram, morreu, vamos embora, acabamos com ele. Já era, não vive mais, morreu. Só que esse mesmo homem tinha dito, eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu escolho ainda ficar aqui. Então, os crentes, depois que os homens que apedrejaram ele foram embora, os crentes cercaram o apóstolo Paulo, ele se levantou no meio deles, saiu caminhando e disse, vamos de volta para dentro da cidade, porque os caras tinham pego o apóstolo Paulo, jogaram ele para fora da cidade e apedrejaram até a morte ele fora da cidade. Ele se levantou, se limpou e disse, vamos lá, eu vou continuar a pregar. Eu vou continuar a pregar. Deixa eu te falar uma coisa. Se habita em vós o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Esse que escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Ele disse, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão e irmã. Eu não estou brincando com essa mensagem. Eu não estou brincando com essa palavra. Eu sei que ela é real. Eu sei que ela funciona. Eu tenho acreditado nessa mensagem, e não só acreditado, mas eu tenho vivido essa palavra, e deixa eu te falar uma coisa, eu tenho pregado coisas para você viver, e se você acreditar em mim, você olha para isso e diz, é tão fácil assim, pastor, é só eu orar em outras línguas, é aí que está a alegria, o prazer, é aí onde eu descobri alguns anos atrás, ei Deus, o Senhor tinha uma carta na manga, e eu acabei de descobrir essa carta, oh meu Deus do céu, quando eu descobri a bendita da oração em outras línguas, eu tive uma sensação de que, uau, eu descobri o grande segredo. Agora não basta descobrir o grande segredo, se você não estiver disposto a entregar a sua boca. Então, voltando onde eu estava, eu fiquei pensando, eu não tenho network, eu não tenho conexões, eu sou tímido, como eu vou fazer? Aí eu descubro que não precisava de nada disso, não precisava ter dinheiro, não precisava ter nada disso. Era só eu ter uma boca. Você tem uma boca? Eu precisava ter uma boca.
e entregar essa boca ao Espírito Santo através da oração em outras línguas. Eu falei, se é isso aí, ninguém vai me parar. E eu comecei. Há 20 anos atrás. E sabe de uma coisa? Eu nunca parei. E agora, eu cheguei aqui, mas você acha que é só isso? Não. Eu estou indo para outros lugares ainda. Eu estou indo para viver novas coisas e coisas maiores ainda. Eu já disse para você, gente, se tem experiências maiores com Deus, eu quero. Eu não arredo o pé dessa terra. Ninguém me tira daqui antes de eu viver tudo o que Deus projetou e planejou para a minha vida. Eu vou viver tudo. Meu Deus do céu, ninguém me tira dessa terra antes não. Como você diz isso, pastor? Alguém pode te encontrar e te matar? Aqui não. Aqui não. Tem palavra demais aqui para eu morrer antes do tempo. Tem poder demais aqui para eu morrer antes do tempo. E sabe o que? Sabe, eu prego essa mensagem, sabe qual a vontade que eu tenho? Sair daqui e orar em outras línguas. Eu estou falando sério para você. Sair daqui e orar em outras línguas. Porque eu descobri essa coisa poderosa que me tornou quem eu sou, e ainda saber que existe muito mais me empolga. Você não fica empolgado, não? Não importa onde você nasceu. Quando eu ouvi o Bill Winston falando isso alguns anos atrás, eu nunca esqueci. Eu sempre falo, porque na verdade aquilo mexeu comigo. Ele dizia, não importa onde você nasceu, não importa qual o seu último nome, não importa qual a cor da sua pele. Eu ficava pensando, está falando tudo comigo. Onde nasci, qual a cor da minha pele. Não importa se você não tem dinheiro. Eu pensei, é tudo comigo, é tudo isso aí comigo. É comigo. Se você acreditar nisso aqui, se você acreditar nessa mensagem, essa mensagem vai mudar a sua vida. Então eu digo isso para você. Eu acreditei e eu continuo acreditando na mensagem. E sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso de verdade? Eu penso que eu estou apenas no início de tudo que eu ainda vou viver. Eu estou apenas no começo. Sabe, tem um grande mar e eu penso que eu pisei no início aqui, das águas. E eu estou indo para lá, para o grande mar. Eu penso que ainda há muito para se mergulhar nesse grande mar do Espírito. E eu vou viver tudo isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você acreditar na minha mensagem, naquilo que eu tenho pregado para você, nada nessa vida, nada nessa terra vai parar você e os planos que Deus tem para a sua vida. Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E o que eu estou pregando hoje é para amarrar com todo o ensino de fé que eu trouxe para você e eles trouxeram também para você durante os meses de janeiro e fevereiro. E agora é sobre batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Como, pastor? A pergunta é, como, pastor? Orando no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo é orar em outras línguas. E quando você ora em outras línguas, a si mesmo se constrói, você se robustece, você se fortalece, você se carrega, você fica cheio da glória de Deus. E quanto, pastor, que fica? Depende de quanto você estiver disposto a trocar com a moeda do tempo. Sabe, a moeda é o tempo que você vai dar. Então você troca, você entrega o seu tempo e Deus te dá mais. E se eu entregar mais dessa moeda, pastor? Então Deus te dá mais. E quanto mais você entregar para Ele, mais você vai ter. E vai haver momentos em que você vai sair de lá e as pessoas simplesmente vão olhar para você, como o Patrese olhou para mim hoje e disse, pastor, você está diferente hoje. Eu olhei para mim e pensei, eu estou com a mesma roupa, mesmo relógio, mesma pulseira, mesma careca. E eu fiquei pensando, ele deve estar vendo espiritualmente falando. Sim ou não, Patrese? Sim ou não? Era isso? Você está diferente hoje.
Quando você passa horas orando em outras línguas, algumas pessoas, os olhos delas vão se abrir para ver o que há em você. Agora, deixa eu te dizer para finalizar e a banda vai subindo lá. Gente, não se menospreze. Não pense que isso é para um pregador, um pastor. Eu não nasci pastor. Eu não nasci pregador. Eu não nasci assim. Eu disse para você que em 2004, 2005, nem oportunidade para pregar eu tinha. Eu não tinha oportunidade para pregar. Eu não era pastor. Eu não era chamado de pastor. Eu não tinha nada naquela época. Então, não se menospreze. Não pense que isso é para o outro. O outro gosta de orar, pastor. Eu não gosto muito. Você vai começar a gostar. Eu não gostava de academia. Eu demorei 47 anos para entrar naquela bendita academia. Agora, eu queria os resultados da academia. Eu queria os resultados de treinar. Eu queria que num passe de mágica, eu chegasse aqui na igreja todo assim, ó. O que é isso, pastor? Não sei, a fé. Mas infelizmente não, a fé não traz isso. Eu tenho que ir lá treinar. A fé não vai me deixar fortão. Então, deixa eu te dizer só para finalizar. Não adianta você querer os resultados se você não estiver disposto ou disposta a pagar o preço. Agora, enquanto você fica se menosprezando ou dizendo que você não tem tempo, deixa eu te falar isso. Quando eu comecei a trabalhar na Cobase, em 2005 mesmo. Eu comecei a trabalhar em 2005, abriu as portas para mim do emprego. Eu fiquei na Cobase por 5 anos trabalhando. E deixa eu te dizer isso. Eu voltava para minha casa para orar. Eu passava o horário de almoço orando. Eu tirei férias para orar. Eu queria orar. E eu falava para Deus, Senhor, eu quero mais tempo para orar. Ele disse, eu vou te dar mais tempo. Se você for fiel no que você tem hoje, se você for fiel no que tem hoje, Deus vai te dar mais tempo. Mas você tem que sair do ponto que você está hoje. Então não venha com desculpa. Pastor, você fala isso porque você é pastor, trabalha de tempo integral no ministério. Mas eu não nasci assim. Eu não nasci pastoreando. Eu estava trabalhando por 5 anos na Cobase e eu comecei a orar em 2005. Em 2005 eu entrei naquela empresa, que aliás foi resultado da oração em outras línguas. Eu entrei naquela empresa, trabalhei por 5 anos lá, mas eu orava em outras línguas. E eu orava em outras línguas. E Deus prometeu, se você for fiel no pouco, eu vou te dar mais tempo. E Ele me deu mais tempo. E eu tenho mais tempo. Mas Ele me tirou daquele lugar. Aleluia.